Então, tem uma crônica de Gustavo Corsão que ele escreveu em 1969, no dia 15 de fevereiro de 1969, intitulada Padre Antônio. Nesta crônica, é fácil de achar aí na internet, se puser Padre Antônio, crônica Gustavo Corsão, vai aparecer logo no site da Permanência. É uma crônica que revela o estado d'alma de um padre de uma cidade que ele diz que é uma pequena cidade perdida e esquecida do interior do Brasil. E a perplexidade ou a tristeza que esse padre, que invade a alma do padre ao perceber as mudanças que estavam em curso na igreja. A troca não havia mais a batina surrada era trocada por camisas esporte, ou roupa que se assemelhava à roupa dos leigos, a substituição ele diz aqui, olha, o latim que não existia mais, as coisas da igreja, os santos que foram tirados do altar, enfim. Toda a mudança que ocorreu e a profunda tristeza que invadiu o coração desse padre. E ele se perguntava, e ele dizia, não pode ser, as portas do inferno não prevalecerão. Então o mundo estava ruindo, o mundo estava sendo refeito na década de 60. E o motivo aqui dessa reflexão, desse pequeno debate ou proposição que eu faço é a seguinte tese, é que o Concílio Vaticano II, a aplicação do Concílio Vaticano II, a chegada do Concílio Vaticano II no Brasil foi muito trágica, né? Claro que foi em todas as partes do mundo, mas nos Estados Unidos tiveram problemas, na Europa nem se fala, enfim, todo lugar teve grandes problemas, mas aqui no Brasil os problemas eles foram extremamente graves. Foi uma verdadeira tragédia, como bem traduzida nesta crônica do Gustavo Corsão. Infelizmente não tivemos tantos trabalhos desta natureza por aqui, nenhuma literatura conhecida, enfim. Mas é uma realidade que é necessário ser discutida. É uma realidade que tem que ser observada na compreensão do que ocorreu a partir deste grande fato histórico. Esta situação vivenciada no Brasil, ela teve consequências em vários segmentos, tá? Eu estou fazendo a história dos municípios aqui de Pernambuco e é muito perceptível os dois mundos que foram confrontados. O mundo pré-60 e o mundo pós-60. Então o mundo se refez nesta década e a potencialização das mudanças se deu justamente por causa da modernização interna que a igreja passou. Os próprios papas que foram os agentes dessa mudança, Papa João XXIII e Paulo VI, principalmente no caso Paulo VI, já dizia deste processo, aí as palavras são dele, né, de autodemolição. E, de fato, esta autodemolição permitiu que as intempéries do tempo adentrassem a igreja. Para uma sociedade como a nossa, isso frágil, que vinha ainda numa construção extremamente penosa, isso foi devastador, né? Só para fazer uma contextualização, o Brasil vinha ali no final do século XIX, o Brasil se refez, ou tentou se refazer, né, com uma nova roupagem a partir do período republicano. Já no final do século XIX, a igreja aqui no Brasil passava
por uma, poderíamos dizer, uma reforma administrativa e também educacional, sobretudo depois do pontificado do Papa Pio IX. Houve a abertura de novos seminários e um estudo muito mais arrojado dos seminaristas, dos padres, né? Então vem a questão religiosa no Brasil, vem a República, e a República criando, então, novos paradigmas ou novas referências. E esse período sempre conturbado e muito instável. Essa instabilidade no campo político ela vai ter uma culminância na década de 60, quando há a estabelecimento de uma nova ordem constitucional com o ato institucional número 5, isso já no final da década de 60. E aí vem esse período que o Brasil passa até a década de 80, e a gente agora está nos eflúvios, né, da Constituição de 88, que é extremamente remendada, quase que perdendo sua característica inicial. Então, provando então a instabilidade que a gente vivencia. Mas o caso aqui não é esse. O caso é que o corpo já estava muito debilitado, mas ainda havia o espírito. O corpo estava muito quebrado, mas havia o espírito. E o espírito tinha uma certa pujança ainda. Porque aqui existia uma pujança intelectual tocada pelo sacerdócio, pelo clero, e o clero realmente era uma referência intelectual na sociedade. Antes da década de 60, sobretudo, uma referência intelectual, uma participação no mundo intelectual e literário aliás, com grande qualidade. Isso em praticamente todos os lugares do Brasil. As cidades no interior, muitas vezes a característica educacional era dada pela igreja. E isso, inclusive, favorecia não só internamente a igreja, mas também até mesmo as igrejas protestantes e, diria até, quem não absorvia ou quem não partilhava de uma crença religiosa. Se me não eu engano, não sei se é o padre São João Maria Vianney, né, o padroeiro dos padres, se me não eu engano, essa frase é dele, né, que um padre ruim, um padre ruim, o povo é péssimo. Um padre bom, o povo é ruim. Um padre santo, o povo é bom. Alguma coisa do tipo, né? E aí, os padres, eles sendo bons, eles elevavam culturalmente o local que eles chegavam. Então, existia uma cultura pujante, muito tocada pela formação do clero. Então, essa formação dos seminários no clero, ela era muito importante para a elevação intelectual do brasileiro, né? E aí se percebia uma pujança, né? Não só no ambiente da igreja propriamente, mas sobretudo nas escolas. E as escolas eram cheias, né? Tinha problema, claro que sempre vai ter problema. O mundo não era sem pecado e cor, né? E era um bosque imaculado antes da década de 60. Agora, claro, as coisas muito mais controladas, né? Não tem comparação com o que veio depois, né? Existia um maior... se sabia mais, de maneira mais firme, a sua posição no mundo. Hoje há uma elasticidade, uma liquidez, uma liquefação que fez com que a gente perdesse as referências. Então, você pega um livro como esse aqui, Adeus, Homens de Deus, né? Do Michael Rose, e ele vai dizer o seguinte: vejam só, em 66,
Apenas um ano passado o encerramento do Concílio Vaticano II, o padre jesuíta Robert McNally, previu uma redução da quantidade de padres na igreja. Ele acreditava que uma crise iminente nas vocações iria devastar o sacerdócio católico. Ele não estava errado, né? Há menos homens estudantes para o sacerdócio no final do século XX do que 30 anos antes. De 66 a 99, o número total de seminaristas caiu de 39,638 para 4,826. E de 1965 a 98, o número de seminaristas em vista de se graduar, aqueles que estavam a menos de 4 anos da ordenação, caiu de 8,325 para 3,158, enquanto que as ordenações sacerdotais durante esse mesmo período caíram de 994 para 509 ao ano. E ele pergunta, como explicar essa crise? Porque desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica nos Estados Unidos parece observar cada vez menos jovens. Por quê? Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica nos Estados Unidos parece observar cada vez menos jovens se dedicando a uma vida de sacrifício por meio do sacerdócio. Quer dizer, por que desde o Concílio Vaticano II? O que é que aconteceu, né? Claro que os ditames trazidos pelo concílio afastou as pessoas, né? E aí ocorreram, né, situações aqui no Brasil, por exemplo, com esta perda, com a perda da referência católica. Aqui houve um problema, houve uma crise artística, né? Então as igrejas elas passaram por reformas. Isso, claro que isso não foi um fenômeno unicamente no Brasil, como disse aí, foi em todo lugar, mas aqui no Brasil ainda tem o caldo da pobreza, né? Então vejam, as igrejas passaram por reformas tendentes a adaptá-las ao espírito do tempo. Então, aquela igreja que tinha uma característica barroca, antiga, uma característica muito nossa. E aí eu dou um exemplo. Você pega a igreja de Caruaru, por exemplo, né? Existia uma igreja que tinha uma arquitetura bonita, antiga, etc. e tal. Demoliram a igreja e construíram uma igreja extremamente moderna, que lembra aquela catedral muito feia de Brasília, ao lado do Palácio Episcopal, que mantém as características antigas. Então, uma coisa absurda, né? Uma violência visual tremenda. Quando eu pego, por exemplo, a minha cidade, né? Que eu sou a minha cidade na Zona da Mata, Catende, a igreja matriz, o padre lá mandou destruir toda aquela característica que ela tinha interna, extremamente católica, altar-mor, altar lateral, pintura na parede, várias imagens de santos, Sagrado Coração de Jesus, etc. e tal. Então, destruiu tudo, desnudou tudo, e ali naquele local do altar se fez uma mesa, e hoje a igreja já passou por outra reforma que nem lembra absolutamente o que a igreja foi no passado. Se uma pessoa da década de 100 anos atrás, da década de 1925, ou entrasse hoje, em 2025, na igreja, ela não ia reconhecer que aquela igreja provavelmente era uma igreja católica. Tal a mudança que essas igrejas sofreram. Várias cidades do interior passaram por isso, né? Eu fui a uma cidade aqui do interior, que a igreja é uma igreja pobre, mas manteve ainda a arquitetura antiga, o altar, do jeito que sempre foi. E embora pobre, você via a dignidade e uma certa beleza formal naquilo dali, né? Mas essas demais destaque, praticamente todas passaram. Foram perdendo as suas características arquitetônicas, que era tão própria e que tanto nos identificava. Então, se a igreja fez isso, se a igreja fez essas reformas, as casas que refletiam muitas vezes as características da igreja, então, tinha casa que tinha aquela janela ogival, né? Aquela que parecia, você olhava para uma casa, a casa até parecia um pouco com a arquitetura da igreja. Então, se a igreja se desfez nessa arquitetura, as pessoas também, como não estavam muitas vezes tão fincadas em uma formação sólida,
e numa confiança, né? Ou numa adesão extremada àquelas figuras de respeitabilidade que representava no sacerdócio, elas começaram também a mudar. Então essas casas começaram a passar por mudança. Ou elas foram demolidas para dar lugar também a uma arquitetura modernizada para aqueles que tinham condições financeiras melhor, colocando muito vidro, cerâmica, etc. Ou foram fazendo modificações cada vez mais, com cerâmica, adaptações, janelas modernas, aquela porta de madeira que cedeu para uma porta de alumínio, etc. e tal, e foi perdendo aquela característica que se tinha. Então, as cidades do interior hoje, elas não têm mais aquela característica que a definia, que eu cheguei ainda a ver aquele jeito agradável das casas antigas, etc. e tal. Que se tivesse hoje, poderia até ser um marco de turismo, né? Você tem uma ou outra cidade que, por uma sorte do destino, se manteve. Então, dou o exemplo aqui de Triunfo, aqui no interior do estado de Pernambuco. Percebe que Triunfo manteve muitas casas, uma arquitetura daquela arquitetura antiga que fizeram as cidades do interior, que hoje, se tivesse mantido, seria extremamente agradável. Então, esta mudança, né, ela puxou essa mudança arquitetônica na sociedade. E isso descaracterizou, foi descaracterizando as cidades. Né? Depois vieram as manifestações modernas, né, outro exemplo também, propriamente, né, de todas essas modificações. Houve uma modificação na cultura. Na cultura, e quando eu digo cultura aqui, eu falo de culinária, hábitos, a absorção daquele jeito antigo de se viver a fé, que vinha de tempos imemoriais, a modernidade simplificadora e com novas referências, e com isso, claro, ajudado pela imprensa, pela televisão, etc. e tal, foi jogando, foi praticamente colocando no saco da velharia tudo aquilo que caracterizava aquela nossa formação antiga. Então, houve a modificação até mesmo da culinária, né? A simplificação da Semana Santa foi descaracterizando aquela atitude de austeridade que a Semana Santa tinha, não chegar numa cidade do interior a disputar o momento da Semana Santa propriamente com festa. Né? Então, quer dizer, a sociedade já tão adoecida com as mudanças que passou, que não tinha nem mais força para poder resistir a isso. E aí a gente vem com aquela história lembrando da frase do São João Maria Vianney, né? De que o clero, ele sempre vai gerar um povo abaixo da sua virtude, né? Então, essa austeridade da Semana Santa foi embora, até mesmo as manifestações populares do Carnaval, elas cederam, até mesmo do período até o período de Carnaval existia aquele elemento que, não que obviamente o folguedo fosse religioso, mas existia ainda alguns elementos daquela cultura que era muito própria de uma cultura cristã, que trazia também naquela cultura até mesmo os sabores. Né? E quando eu digo os sabores, são os sabores mesmo da presença da família. Então, como as famílias estão pulverizadas e fragmentadas, então não se tem mais essa comemoração que ainda havia durante o período. Então hoje ninguém nem praticamente as pessoas não conhecem mais. Isso diz muita coisa. A comida dessa época, por exemplo, a comida do Carnaval, a comida da Semana Santa, o São João, que vem cada vez mais cedendo para o churrasco e para uma comemoração de bebedeira e churrasco, esquecendo, né, aquilo que formou. Por quê? Porque a sociedade foi ficando
descristianizada, né? Onde chegou o concílio foi descristianizando e no lugar daquela religião, com todas essas características, foi colocando no seu lugar uma religião com a característica ou mais devocional, um devocionismo pueril, ou alguma coisa muito mais racionalizada, racionalista, de preocupação quase que política, né? Então hoje esses são os dois grandes segmentos, né? Ou uma coisa mais isso mesmo, né? Um devocionismo pueril, ou uma preocupação mais secularizada. Eu vou pegar aqui uns exemplos, né? Eu tenho um amigo, Eduardo Menezes, que escreveu a história, só para a gente pegar um caso aqui, para a gente notar como é interessante. Ele escreveu a história dos 100 anos da paróquia de Santana de Catende, 1918-2018. Foi quando ela completou 100 anos. Então, vamos perceber o que existia, os movimentos, os grupos que existiam na igreja, lá naquela cidade. E quando a gente pega essa cidade, eu estou pegando então isso se repetir em muitas outras cidades também. Então vamos lá, vejam só. Existia, vejam bem, então em Catende tinha o apostolado da oração, né? Para vocês terem ideia, em 1936, o apostolado da oração em Catende tinha 336 associados. Em 1938, 370 e em 1939 existiam 400 associados no apostolado da oração. Lembrando que o apostolado da oração é uma associação religiosa formada por leigos, criada no dia 3 de dezembro de 1844 na França, no colégio jesuíta, né? Vejam a pujança que estava aqui, nessa cidade de Catende, né? Com 400 membros no apostolado da oração, isso em 1939. Hoje a cidade tem 40 mil habitantes, então naquela época, 15 mil, 20 mil, olha, 20 mil habitantes, devia ser muita, não sei se tinha 20 mil habitantes, 400 pessoas, hoje seria muita gente ainda, né? Congregação Mariana, ela teve início em 1563, pelo padre jesuíta Jean Leoni. Foi fundada a primeira congregação mariana na América, no Peru, em 1571, né? Em Pernambuco, ela chegou em 1924 no Recife. E em Catende, ela foi fundada no dia 15 de agosto de 1940 pelo padre Antônio Carneiro. Ela chegou lá, então a congregação mariana chegou em Catende em 1940. Tá? Então veja, nós tínhamos então apostolado da oração, congregação mariana. Ainda outros grupos aqui. Vamos ver mais. Congregação da Doutrina Cristã. Foi fundada em Catende no dia 23 de abril de 1920. Chegou a possuir 100 associados em 1936. Introdução do ensino religioso nas escolas públicas estaduais. Esse era o objetivo. Veja a outra associação que existia lá. Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Foi fundada em Catende no dia 18 de outubro de 1936, pelo padre Sebastião Lessa. Cruzada Eucarística Infantil, também fundada em 1936 pelo mesmo padre. Tem até uma foto aqui bem séria dessas crianças aqui. Eu até faço questão de mostrar aqui para que se veja a postura dessa juventude aqui em 1936, quer dizer, não faz nem 100 anos. Associação dos Santos Anjos, fundada em 1936 também, chegou lá.
A Associação das Almas chegou a ter 20 associados do sexo masculino e 108 do sexo feminino. Em 1976 possuía essa quantidade de gente. Confraria do Sagrado Coração de Jesus, fundada em 8 de junho de 1928 pelo padre Abílio Galvão. Pontifícia Obra da Santa Infância. Foi criada em Catende, no centro, com as crianças do Colégio Santa Teresinha, no dia 20 de agosto de 1937, pelo padre Tarcísio. Pia União dos Filhos de Maria. A primeira associação data de 1837 em Paris, na França, denominada Filhas da Imaculada, de Maria Imaculada. Esta associação foi aprovada em 1847 pelo Papa Pio IX. Em Catende foi criada no dia 11 de maio de 38 pelo padre Tarcísio Galvão. Em 74, ela deixou de ficar em atividade. Então tem mais. Confraria do Coração Eucarístico, fundada no dia 28 de junho de 1928 para as senhoras católicas. Essa daqui era para as senhoras católicas, né? Então vejam, a quantidade de associações e o nome das associações, né? Nomes católicos, né? Não é feito hoje, que é tudo nome protestantizado, desses grupos que surgem por aí, que utilizam nomes da língua hebraica e etc., né? Confundindo, se parecendo com uma coisa que não seja católica. Então veja, Associação das Almas, Pontifícia Obra da Santa Infância, Pia União das Filhas de Maria, Cruzada Eucarística Infantil. Quer dizer, era outro mundo, né? Este mundo aqui é o mundo que o padre Antônio lamentou que se perdeu. E ele diz aqui: um dia padre Antônio não encontrou sua velha batina e teve de pedir uma explicação a dona Ana e ao vigário. Explicaram-lhe que estava imprestável. Pronto, este mundo aqui já estava imprestável, né? Por isso que o Papa disse, né, que era hora de abrir as janelas e para tirar toda a velharia. Isso aqui era a velharia. Ganharia nova batina? Não. Klesma também é muito caro. O padre Antônio deveria comprar na loja do João Mansur umas calças de lonita e 2 camisas de esporte. E é com esta roupa pobre que padre Antônio agora se debruça na janela e consulta o infinito. Né? Então, esta é a tristeza do padre Antônio, né? O que é que está acontecendo com a nossa igreja? Então, depois aqui a gente termina. Então, vejam, eu quis mostrar aqui, né, a pujança religiosa e aliada com esse espírito missionário, o espírito apostólico, ou de apostolado. E para isso tinha que ter formação. Então, quando veio as modificações e a modernização, então essa modernização trouxe mudança de hábito, essa mudança de hábito trouxe mudança de mentalidade. Então houve uma mudança dos hábitos que se revelou nas roupas, no modo de ser, na fala, na irreverência. E isso para um país que precisava de um motor de desenvolvimento e de um motor de estrutura intelectual firme que estava se formando. É como se fosse um jovem que está vindo num estudo extremamente animador, forte, etc. Está começando ali a pegar o savor, de repente, aquilo dali é sonegado dele, né? Então, por exemplo, a sonegação do idioma latino, né? A sonegação do latim na liturgia acabou com a juventude, né? Acabou com o intelectualismo brasileiro. E isso veio a reforma educacional também da década de 60, da década de 70 dos militares, que desobrigou o latim nas escolas. Não tem latim na igreja, para que vai ter latim? A igreja não tem latim, porque vai ter latim na escola. Aquele princípio, né? Que a pessoa viu que a igreja estava se modernizando, porque a igreja está se modernizando, eu vou modernizar minha casa também.
né, que é a questão do fractal, né, que aquela arquitetura que domina, ela vai parecer com as demais. Então, isso aí para o Brasil foi uma verdadeira tragédia. As escolas católicas perderam fôlego, perderam suas forças também. A sonegação da doutrina católica pela substituição dessa doutrina que surgiu pós-Concílio Vaticano II, tirou as referências da própria igreja, e com isso o que aconteceu foi o abandono geral das escolas, porque se igualou, né? Então, assim, qual é a diferença, né? Porque a igreja está pedindo isso para mim? Porque eu vou estudar nessa escola aí que pede algumas coisas, que não está muito, que se engessou, ali outra escola é muito mais arrojado, muito mais flexível. E a lógica virou, por exemplo, passar num concurso, ou passar no vestibular, seja lá o que for, me colocar no mercado, né? Então, se perdeu o horizonte do que a igreja sempre ensinou. Esses grupos de apostolado foram ruindo e foram perdendo sentido. Alguns se mantiveram, sobretudo com senhorinhas, e quando elas falecerem, vai ser substituído por esses grupos que hoje vicejam como encontros de jovens, etc., que não tem absolutamente essa característica católica profunda, né? É muito mais parecido com esse jeito protestantizado. E aí foi falado, né, se o Brasil ia ser um país pentecostal, né? Se no futuro o Brasil ia ser pentecostal. O Brasil culturalmente já é pentecostal. O Brasil culturalmente já é um país protestante. Embora pelos números talvez ainda tenha mais católicos, mas do ponto de vista cultural, na forma, né, de praticar até mesmo a religião católica, o Brasil já é um país protestante, sim. Por quê? Porque não se tem mais uma diferença, né, a diferença entre este catolicismo, que eu acabei de falar aqui, e o catolicismo atual, ela é extremamente grande, e este catolicismo atual com o protestantismo, ele é extremamente parecido. Então, ficou, como eu falei, um devocionismo, às vezes pueril, né? Tanto é que muitas vezes até muito alicerçado, né, num apostolado extremamente hincado nas Sagradas Escrituras, mas perdendo aquele sentido catequético, né, que foram ensinados pelos aqueles homens que converteram o Brasil, né? Então é isso. Infelizmente, hoje a gente, como disse o bispo, né, o Dom Lefebvre, hoje do ponto de vista religioso é a operação sobrevivência, né? É a operação sobrevivência. Um dos problemas também da resistência realmente católica, isso ensinado pelo nosso caro professor Orlando, foi a sufocação provocada pela tradição família e propriedade, pela TFP, que deslocou o campo da luta para o campo político, dizendo que o problema era, sobretudo, o problema político, né, e identificando o mal no comunismo, e com isso passando a boiada aí da modernização da missa nova e da igreja conciliar, né? E isso acabou com o Brasil, né? Então, é uma situação que a gente vive recolhendo os cacos, né? A gente vai viver recolhendo os cacos até quando a gente não sabe, mas a possibilidade da volta é extremamente dificultosa, né? É muito difícil. Mas a gente tem que ter esperança e entender, né, o nosso momento e estudar muito essa modificação cultural. Então, por exemplo, você aí, né, que está vendo o vídeo, pergunte aos seus parentes, aos seus avós, como era o mundo e como era a vida na cidade deles antes do Concílio Vaticano II.
como é que era a igreja, como é que eram as festas da igreja, como é que era a vida cultural também, né? Como eram as nossas referências culturais, as nossas referências, e quando eu digo cultura aqui eu abranjo tudo, né? A nossa visão de mundo, como era a primeira Eucaristia, como era o enterro, né? Como eram os enterros. Eu falo com as pessoas antigas e pergunto como era o enterro. O que era o luto? Será que as pessoas sabem que hoje em dia o que é luto? Esse triunfalismo, ou esse triunfalismo protestante, ou o fingimento que a morte não existe, né? E a própria mercantilização da morte, né? Então, será que as pessoas sabem o que é isso? Sabem o que é Campo Santo? Será que as pessoas sabem o que é Campo Santo? Nem o Campo Santo existe mais, né? Com aqueles túmulos que às vezes reproduziam até mesmo igreja, uma cruz, etc. Então, tudo se acabando. Tudo virando aquela arquitetura fria e morta, típica do século XX. Futurismo, progressismo e a morte da metafísica, né? É isso. Então eu acho muito importante a gente analisar e perceber que se não tivesse concílio, será que estaria desse jeito? Ou a velocidade da destruição seria menor? Ou a possibilidade de uma luta contra tudo aquilo que já estava se armando fora da igreja, a gente tivesse mais armas para lutar, né? Ou tivesse mais meios e recursos para a gente resistir. Isso aí vai ficar sempre na especulação. O fato é que o que ocorreu trouxe como consequência uma drástica modificação na sociedade, no comportamento e, no final das contas, né, no espírito que animava um país como o nosso, os nossos rincões. E, sobretudo, os mais pobres, aqueles que vivem também nos lugares mais recônditos do país, esses sentiram demais, né? Sentiram muito, porque deles foram sonegados muita coisa. Muita coisa que hoje poderia ser um dividendo extremamente importante para a sua formação e também para o enriquecimento da alma e do espírito. Então é isso, agradeço. E essas reflexões vamos continuar fazendo em outras ocasiões. Vá para a cama, vá.